Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Joana e não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto, ativar o sininho das notificações e, desta vez, não me vou esquecer de me seguirem pelas minhas redes sociais. O meu nome do utilizador é Joana M. Gabriel. Hoje, como podem ver pelo título, o que eu vou mostrar são as leituras de janeiro, fevereiro e março. Depois chegamos a março, onde eu investi no script. Basicamente comecei a ler muitos livros por lá. E comecei principalmente a ler de poesia. Porquê? Porque custa-me dar muito dinheiro por um livro de poesia em que eu vou ler muito rapidamente, e então achei que adquirir a app e poder ouvir estes audiobooks ou ler os e-books que a app tem, que seria realmente uma ótima solução para poder ler isto, para poder ler este tipo de livros sem ter que gastar um valor, não é verdade? Então, eu comecei por Milk and Honey, de Rupi Kaur, Não sei o nome certo. ao qual eu dei 5 estrelas. Foi um livro em que eu não estava nada à espera. Eu sabia que era poesia. Estava com um bocadinho de pé atrás, porque eu não sou uma pessoa que lê poesia, porque acho sempre que na poesia tentam complicar muito a forma como tentam expressar as coisas e que é preciso realmente estar muito investido para conseguir perceber o que é que o autor quer transmitir com aquele poema. E não foi isso que eu encontrei neste livro. Neste livro a mensagem é passada muito claramente. Então é muito fácil de ler, é muito fácil de perceber a mensagem, o que torna tudo muito mais bonito. Eu acho que este livro passou a mensagem que queria passar de uma forma muito clara e muito bonita ao mesmo tempo. E por isso eu dei-lhe 5 estrelas. Depois li Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E o livro é feito simplesmente por várias cartas de um diabo ao seu aprendiz, tal como o nome diz. E eu dei 3.5 estrelas a este livro. Eu li em conjunto com o meu namorado e ele discorda completamente da minha opinião. Mas a verdade é que eu senti falta de um fio condutor no meio daquela história toda. Aquilo poderia ter um fio condutor, mas não tinha um fio condutor assim muito explícito. Só vimos a carta da perspectiva de uma pessoa. Então ele depois começava a divagar sobre certos assuntos. Começava a divagar sobre as coisas. E eu gostava que o livro tivesse realmente a correspondência. Que eu pudesse ler a carta que o aprendiz mandou. E não dá para fazer isso. O autor não mostra isso. E é uma das razões porque eu dei as 3.5 estrelas. Porque eu precisava de mais. Eu precisava de mais desenvolvimento na história. Porque é um livro pequenino. E eu não o tive. E também acho que posso também ter dado uma nota mais baixa pelo facto de ter demorado muito tempo a lê-lo. Acho que se eu tivesse lido o livro mais depressa, que teria conseguido apanhar mais pormenores de interligação entre as cartas e teria gostado muito mais do livro. E eu acho que realmente estou interessada em ler mais livros do autor, incluindo as Crónicas de Nárnia, claro. Depois li mais um livro de poemas, que foi o Shame is an Ocean I Swim Across, de Mary Lambert, ao qual eu dei 4 estrelas, porque não me fascinou tanto como o outro livro de poesia que eu li, mas foi um audiobook fantástico de se ler, porque tinha música por trás, e então criava todo um ambiente muito envolvente. Não sei explicar. Foi uma experiência incrível. Foi o primeiro audiobook que eu li realmente com música e foi mesmo muito bom. Só achei que houve certos poemas em que a linha condutora dos poemas não foi assim tão explícita quanto isso. Eu fiquei um pouco confusa em certas situações, mas no fundo também eram poemas muito bonitos, estavam escritos de uma forma muito bonita e que recomendo as pessoas a ler, já para não falar daquela capa maravilhosa, como podem ver, alguns por aqui. Depois li All the Lights We Cannot See, de Anthony Deleuze. Acho que vou passar só a dizer o primeiro nome das pessoas, que é mais fácil para mim. Mas pronto. Eu amei este livro. Eu estava para ler este livro desde que ele saiu em Portugal, mas não sei porque ele desapareceu das livrarias e eu nunca mais o consegui encontrar. E então eu depois acabei por comprar no Awesome Books,
a um preço fantástico. É um livro usado e eu adoro comprar livros usados porque já são livros que realmente, em princípio, já foram lidos por outras pessoas e estamos a reutilizar e a não desperdiçar tanto papel e a poupar o nosso dinheiro para poder comprar mais livros. É por isso que eu também gosto muito da plataforma do Trade Stories, cá de Portugal. Também acho que faz um trabalho incrível. Mas bem, em relação a este livro, nós seguimos a história de duas crianças, a menina que é francesa e de um rapaz que é alemão. A rapariga, ela fica cega, muito nova, e o pai trabalha no museu. E quando a guerra começa, eles fogem de Paris, que é a cidade onde eles moram, e tentam encontrar asilo na casa de um tio. E ver a história de uma menina cega, de como ela conseguia orientar-se por Paris, de ver a forma como o pai ajudou ela, que ela conseguisse se orientar, foi realmente muito bonito. Eu achei a escrita deste livro realmente muito poética e muito, muito bonita. Eu também li em conjunto com o audiobook e gostei muito do narrador. E depois temos a história do rapaz, que na realidade é órfão e está no orfanato. E é ver a história dele, ver que ele é um rapaz super inteligente, mas que com o rebentar da guerra começa a perceber que provavelmente vai ter que ir parar ao exército, ou então vai ter que ir parar às fábricas. Que não era uma coisa que ele realmente queria, porque o que ele queria era estudar. Ele queria aprender mais sobre física e sobre mecânica no geral. E é realmente uma história muito envolvente. Depois, basicamente, nós seguimos a história destes dois personagens ao longo de vários anos e é tentar descobrir se realmente a história deles cruza ou não. Eu gostei muito deste livro e recomendo muito. Não sei se cheguei a dizer, mas é um livro passado na Segunda Guerra Mundial e é um livro que eu recomendo muito e que acho que mais pessoas deviam ler. Depois li mais 2 livros na plataforma do Script, neste caso foram 2 e-books, que foi o Almost Midnight, da Rainbow. Só posso passar a dizer os meus nomes das pessoas. A qual dei 5 estrelas e foi fantástico. É um conto, é um pequeno conto e é passado sempre na passagem de ano. E é passado sempre perto da meia-noite, quase à meia-noite. Nós vimos vários anos disso e depois é muito bonito ver como as personagens evoluem de um ano para o outro e como as relações entre as personagens também se desenvolvem. Depois li o outro conto da autora, que é o Kindred Spirits, ao qual também dei 5 estrelas, mas não era nada daquilo que eu estava à espera. Eu pensava que era um livro que ia envolver mais crianças. Na realidade, é um livro sobre uma rapariga que gosta muito de Star Wars e vai fazer um acampamento à porta do cinema para quando o 7º episódio sair, ela poder ser as primeiras pessoas a entrar naquele cinema para ver. E é muito engraçado ver como as expectativas dela, como ela estava à espera que aquilo fosse como tinha sido das primeiras vezes, ver como ela estava à espera que existisse uma multidão de pessoas ali à espera e por isso ela tinha que ir de uma semana de antecedência para ficar lá para ser realmente das primeiras e que não podia sair dali porque era a missão dela, ela sempre quis fazer aquilo na vida e depois ver que na verdade na fila de espera acabam por faltar 3 pessoas e é muito engraçado ver o desenvolvimento da história. E por último, eu li Moby Dick, de Herman Melville, acho que é assim que se diz, e ao qual dei 3 estrelas. Este livro é curtinho e todos os livros que vi do Moby Dick eram livros enormes, é por isso que eu estou um bocado duvidosa em relação a esta edição, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu li a história toda. Eu sinto que li a história de início ao fim, eu não percebo, não sei o que aconteceu, mas também mesmo que seja um livro maior acho que não vou lê-lo, que chegou a ler este livro. Basicamente isto gira tudo à volta de tentarem caçar uma baleia que é a Moby Dick. O problema que eu encontrei neste livro foi, apesar de ele aqui ser curto, ter umas 300 páginas, nós começamos por seguir uma personagem que é o Ismael e depois nós encontramos essa personagem nas primeiras 50 páginas e depois a seguir é como se ele nunca mais existisse e voltamos a encontrá-lo no final. E achei isso muito estranho e não gostei dessa parte. Eu acho que se era realmente para... no fundo eu percebi, porque no final eu percebi porque é que
foi feito assim, mas ao mesmo tempo eu não gostei. O outro problema que encontrei com este livro é que demora muito tempo realmente até encontrarem Moby Dick, e são muitas páginas a ler sobre a caça às baleias e sobre os conflitos que existem entre os diversos navios que andam à procura de baleias. E não sei, eu não gostei muito do tempo que demorou para coisas acontecerem, e mesmo o final, no fundo eu fiquei feliz no final, mas ao mesmo tempo não me preencheu. Basicamente é isso. Não quero ofender ninguém que tenha adorado este livro e que adora este livro. Gostei que a edição tenha ilustrações pelo meio. De certeza que não devem conseguir ver bem, mas está aí uma das ilustrações. E pronto, é tudo. Como viram, este ano já li bastante, mas ao mesmo tempo muitos foram contos, por isso acabam por não ter sido assim tantas páginas que eu li este ano. Já vou a mais de meio do meu desafio, por isso provavelmente vou esticar o desafio, porque como estou a contar os contos, de certeza que vou esticá-lo e não será só assim, mas também acho que os contos têm direito a ser tratados como um livro normal para estes desafios. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de ver as minhas leituras do mês de janeiro, fevereiro e março. E não se esqueçam de me seguir pelas minhas redes sociais. O meu nome de utilizador é Joana M. Gabriel. E também não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário a dizer se gostaram e se já leram algum destes livros ou pretendem ler. E também de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!